Presidente Chico Rodrigues, senador Exalci, senador Gigão, meu querido e sempre presente Cajuru. Presidente, eu vou insistir com um tema que eu venho falando já há algumas décadas, na verdade, né? Volto à tribuna para reafirmar a minha convicção, que carrego há muito tempo, da necessidade do fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução salarial. Trata-se de uma medida de justiça, modernização no campo do trabalho e, ao mesmo tempo, fortalecimento da economia brasileira. Recentemente, o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, repito, as micros e pequenas empresas, SEBRAE, senhor Décio Lima, em entrevista à revista Isto é Dinheiro, afirmou algo que merece reflexão. Disse ele: quanto mais abelha, mais mel. Uma metáfora simples, mas poderosa. Quanto mais trabalhadores valorizados, descansados e motivados, maior será a produtividade, maior será o consumo, maior será o crescimento econômico. Empreendedores também querem qualidade de vida. O levantamento do SEBRAE mostra que a maioria dos empreendedores avalia que o fim da escala 6x1 será positivo e que não haverá impacto negativo nos negócios. Décio Lima avalia, falando pelo SEBRAE como presidente, que a redução da jornada representa a eliminação de um atraso histórico. E eu concordo. Não estamos falando de retrocesso, estamos falando de modernização, estamos falando de dignidade humana. O Brasil não pode continuar sustentando um modelo que esgota o trabalhador e compromete sua saúde física, mental e familiar. Volto mais uma vez a falar do presidente do SEBRAE. Diz ele: vejo como um passo necessário de modernização a escala 6x1 é um modelo arcaico, segundo ele, do qual eu concordo, herdado do sistema fordiano de mais de 100 anos atrás, da fábrica da construção de cadeias produtivas e que induziu, naquele momento, a economia no mundo. Então, um processo produtivo, como aquela visão antiga, hoje é inimaginável, dentro de um contexto de uma economia moderna. Além disso, é que o Brasil precisa, para estabelecer um processo de inclusão e de valorização daqueles que constroem efetivamente a riqueza do nosso país, pulverizado em toda a complexidade da economia. Enfim, são os trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão no grande universo, que são as micros e pequenas empresas, aí fecho aspas, das palavras do presidente do SEBRAE, Décio Lima, que defende, como presidente, as micro e pequenas empresas. O próprio SEBRAE realizou um levantamento chamado a 9ª edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, que mostra que a ampla maioria dos empreendedores avalia que o fim da escala 6x1 será positivo e não trará impacto negativo aos negócios. É verdade que cerca de 32% apontaram que existe dúvidas quanto ao impacto, ou seja, praticamente 70% a favor e 32% ficaram em dúvida. Especialmente setores como beleza, academia, logística, agronegócio e economia criativa. Esses dados precisam ser considerados com seriedade e muito diálogo, mas também é verdade que a maioria não vê prejuízo estrutural. E mais, o SEBRAE afirma estar preparado para auxiliar as micros e pequenas empresas
nesse processo de adaptação. Ou seja, não se trata de abandonar ninguém, o empreendedor, a própria sorte, não. Trata-se de construir juntos uma transição responsável, planejada. Décio Lima, presidente do SEBRAE, também alertou que não devemos olhar essa mudança apenas por um custo de 1% momentâneo na planilha. Abre aspas. Se o trabalhador atua sob um regime que beia o conceito escravocrata, a produtividade sofre com as pessoas que não vão trabalhar com entusiasmo e paixão. Não pode ser mera obrigação cruel como uma disputa entre capital e trabalho. O resultado é muito superior a isso. Por fim, a escala 6x1 trará esse fôlego novo para as cadeias produtivas. Por fim, o fim da escala 6x1 trará esse fôlego novo para as cadeias produtivas. Por isso, esperamos que esse ano mude para 5x2. Sempre que o Brasil busca se modernizar, surgem resistências conservadoras que enxergam apenas como se fosse um impacto imediato e não os ganhos estruturais. Foi assim com a jornada de 8 horas, foi assim com as 44 horas, foi assim com o 13º salário, foi assim com o salário mínimo, foi assim com as férias remuneradas. A história demonstrou que ampliar direitos fortalece o mercado interno e dinamiza a economia. Não tenho dúvidas que o fim da escala 6x1 e caminharmos para a jornada de 40 horas semanais vão representar um avanço civilizatório. Mais tempo para a família, mais tempo para a qualificação profissional, mais tempo para o descanso, mais tempo para o convívio social, mais saúde, mais dignidade. O trabalhador com dignidade produz mais, consome mais, move a economia. Portanto, essa não é uma pauta contra o empreendedor, pelo contrário, é uma pauta favorável ao crescimento. É uma pauta favorável ao Brasil, a favor de um modelo de desenvolvimento que combina justiça social com dinamismo econômico. O fim da escala 6x1 é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. É uma necessidade histórica. É hora do Brasil dar esse passo com diálogo, com responsabilidade, com muita coragem. Por fim, presidente, quero falar de Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Hoje, pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a regulamentação da profissão de cuidador das pessoas e é um grande avanço para essa categoria, cresce dia a dia. Quero aqui cumprimentar o senador Chico Rodrigues, autor da proposta PL 76-2020, que trata dos cuidadores de idosos, aqui eu deixo bem claro, trata das crianças, pessoas com deficiência ou com doença rara. O texto foi analisado em conjunto com outras proposições, o PL 5178-2020, de nossa autoria, o PL 5.300-2023, do senador Carlos Viana. Eu sou, presidente, por isso aqui é homenagem a Vossa Excelência. O mais antigo tem que encabeçar. E o seu projeto é o mais antigo. Veio antes que o meu, veio antes do senador Vermelho, e é natural que a relatora, de forma sábia, seguiu essa orientação que nós sempre damos para os projetos na casa. De forma sábia e coerente, a líder senadora Augusto Brito, relatora do projeto, reconheceu que o seu projeto encabeça essa discussão e os outros contribuíram com sugestões no texto final que ela estabeleceu e que já vinha no seu projeto para a profissão, como, por exemplo, ser maior de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental e curso de qualificação profissional e não possuir antecedentes criminais, além de permitir que os cuidadores sejam contratados como empregado seletista e como empregado doméstico, como se for o caso, com carga horária máxima de 8 horas diárias, semana onde o regime seja de 12 horas, porque tem muitos que trabalham 12 por 36, né? Também é permitido
com empreendedores. Aí termino, senhor presidente. A demanda por contratação de cuidadores cresce muito dia a dia, impulsionada pelo aumento de pessoas com doenças crônicas. E aí vamos em frente, avançando sempre na busca da longevidade da população. É isso, presidente. Parabéns a Vossa Excelência pela aprovação do projeto hoje pela manhã.